E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você este comentário que está aí na sua tela, que é de um irmão protestante, batista. Esse comentário, eu encontrei ele no vídeo de um outro protestante que estava falando sobre a patrística. E esse irmão do vídeo, que estava falando sobre a patrística, disse que a patrística não era tão confiável assim, Então, ele já foi dizendo, olha, a patrística não é tão confiável assim. Quando o assunto parecia ser protestante, na visão dele, ele batia palma e dizia, olha, o pai da igreja, os pais da igreja eram mais protestantes. Então ele se gabava, dizia, olha, os pais da igreja eram protestantes. Mas ele já deixou bem avisado, não sei se você está entendendo, ele já deixou bem avisado, olha, não é tão confiável assim. O porquê desse não é tão confiável assim? Porque ele sabe que quando o protestante for ler, vai encontrar ali a fé católica. Então ele já montou o esquema dele. Olha, não é tão confiável assim. Ou seja, do lado católico, não é tão confiável assim. Agora, quando ele achar que é protestante, que os pais da igreja estão falando para os protestantes, aí ele diz, aí sim, aqui nós acreditamos. Mas não é tão confiável assim. Entendeu a lógica? Então, é tanta malícia, tanta desonestidade, que até os próprios protestantes reconhecem isso aí. Como esse protestante sincero aqui foi lá e deixou esse comentário. Sou protestante batista, mas duas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo, que me fizeram questionar. Primeiro, se os pais da igreja que estavam tão próximo da fonte não são tão confiáveis, como a nossa reorganização, reestruturação pós-Lutero, muito mais distante da fonte, podemos ser mais confiáveis que a patrística? Olha só que comentário, Podemos ser mais confiável que a patrística, tão distante assim? Segundo, o Espírito Santo desceu sobre Maria para conceber o nosso Salvador sem pecado. Qual o sentido de então gerar um Salvador sem pecado e colocá-lo num receptáculo, Maria, podre de pecado? São dúvidas genuínas de um batista que está em conflito com o romanismo e meio perdido nisso tudo. Olha só que dois questionamentos que esse irmão protestante levantou. Que se o irmão do canal está dizendo que a patrística não é tão confiável assim, tão próximo da fonte, quanto mais os protestantes, tão distante da fonte, pode ser mais confiável do que a patrística? Olha só que comentário interessante para a gente refletir. E se Maria, diz aqui, e se o Espírito Santo desceu sobre Maria para conceber o nosso Salvador sem pecado, qual o sentido de então gerar um Salvador sem pecado e colocá-lo num receptáculo, Maria, podre de pecado? Tem protestantes que está enchendo Maria de pecado, está dizendo que ela é uma pecadora. Olha só que absurdo. Esse protestante aqui do comentário está dizendo qual sentido faria colocar o Filho de Deus sem pecado num receptáculo, Maria, podre de pecado. Quer dizer que, olha só que questionamento. Isso, meu irmão, é a ação do Espírito Santo, desmanchando a mentira diabólica. Como é que os pais da igreja, sucessores diretos dos apóstolos, não são tão confiáveis assim, quando o interesse, quando fala do catolicismo? Agora, quando fala que ele imagina que o pai da igreja era protestante, aí ele confia. Isso tem um nome, meus irmãos, isso chama-se desonestidade. E quando ele diz assim, qual o sentido de colocar o Salvador, o nosso Salvador, em um receptáculo, cheio de pecado? Então fica aí, meus irmãos, esse comentário para a gente refletir. É aquilo, meus irmãos, que eu tenho falado aqui nesse canal. A desonestidade é tão grande que até os próprios protestantes já começam a perceber, já começam a questionar. Será que
os sucessores diretos dos apóstolos não são confiáveis? E os protestantes no século XVI para cá é mais confiável? Será se Deus iria colocar seu filho num receptáculo, né, cheio de pecado? Então é isso aí, meus irmãos, para a gente refletir sobre este, né, comentário desse irmão protestante. Se você não é inscrito nesse canal, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe, muito obrigado e fique com Deus.